Jó 14, do 7 ao 9. Amém? Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra, a sua raiz, e no chão morrerá o seu tronco. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Palavras do nosso Senhor Deus, todos digam, graças a Deus. Podem sentar, queridos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Ao Senhor, tu és tudo que eu preciso, Senhor. Preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,
onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui nessa noite, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada pela tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque tu nos chama para perto de ti, Senhor Deus. Obrigado porque nesse dia, nessa noite, os nossos corações foram abertos a ti. A nossa mente, Senhor Deus, esteve voltada a ti, os nossos olhos fixados em ti. O desejo de chegar aqui, Senhor Deus, para te agradecer, para engrandecer o teu nome, para te adorar, Senhor Deus, para agradecer pela semana que nós tivemos, para agradecer pelas coisas que nós não vimos, Senhor Deus, mas nós sabemos que tu estava cuidando. Oh Pai, obrigado porque independente de nós, apesar de nós, o teu cuidado, Senhor Deus, permanece sobre as nossas vidas, sobre os nossos passos. Obrigado porque tu traz, Senhor Deus, ao teu colo, Pai, ao teu cuidado, aqueles que não merecem, aqueles a quem tu amas. Obrigado pelo teu amor, Pai. Assim nós nos colocamos diante de ti nessa noite. Te pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente em todo o tempo, confirmando e trazendo a palavra da verdade, a nossa consciência, o nosso coração. Que haja transformação, mudança, que haja exortação, que haja fortalecimento, que a tua verdade prevaleça sobre nós, apesar de nós. Que assim seja hoje e que assim seja sempre. Amém. Amém, meus amados. Passei um final de semana fora, parece que eu passei bem muito tempo. Mas estou eu aqui de volta, com saudades já de todos também. E esse texto de Jó, não sei quantas de vocês já leram esse livro de Jó. Eu já li algumas vezes e ele sempre fala muito ao meu coração. Lendo novamente esses dias, eu me parei com esse texto. Na verdade, não foi nem por causa do texto em si, mas por causa de uma experiência que eu vivi também, que eu vou compartilhar. E, mais uma vez, eu trago aquilo que Deus trouxe a mim, ao meu coração, à minha vida, para compartilhar aqui com vocês também nessa noite. Então, esse texto mostra para a gente um momento em que Jó vivia a vida dele, e a gente sabe que Jó ele é conhecido pela paciência, mas Jó foi um homem verdadeiramente que sofreu bastante, né? Em uma hora Jó tinha todas as coisas, em outra hora Jó estava um pobre, ferrado, sem filho, sem dinheiro, com a mulher do seu lado e com alguns amigos que não contribuíam muito para ajudar esse homem. Os amigos de Jó, na verdade, né, eles deixam claro que eles não estão dispostos a consolar o amigo. E eu não sei quantas vezes vocês já passaram por alguns problemas, por alguns perrengues na vida de vocês, onde muitas vezes as pessoas chegam próximos a vocês com palavras que talvez para elas sejam palavras que vai dar ânimo ou vai fazer com que você reflita sobre qualquer
coisa possível que aquilo tenha acontecido. E parece que aquelas palavras que as pessoas trazem, ao invés de suavizar você, ao invés de trazer um bálsamo consolador ao seu coração, ao invés de levantar o seu ânimo, ao invés de fazer com que você se sinta bem, parece que faz com que você se sinta muito mal. Né? Quando a pessoa sai, você se sente mal, você começa, às vezes, até a sentir uma certa culpa, um certo peso pelas coisas. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando sobre uma pessoa que estava bem enferma, e daqui a pouco outra pessoa começou a falar sobre a mesma enfermidade do outro, que tinha um amigo que teve essa enfermidade que morreu, que teve outro amigo que teve essa enfermidade que morreu, que o filho da amiga teve essa enfermidade e morreu, e eu fiquei pensando, meu Deus, coitada dessa pessoa. Então, muitas vezes, a gente não traz ao coração das pessoas palavras que confortam o coração. Muitas vezes, a gente traz palavras que trazem mais peso à situação que a pessoa está passando. E, sem apontar, nem sempre é essa a intenção da pessoa, mas acontece. Então, esses amigos, eles chegam perto de Jó, querendo saber, de alguma forma, ou justificar de alguma forma o que aconteceu com Jó, né, pelo estado que ele se encontra. E, ao invés deles levantarem o ânimo desse homem, eles trazem palavras que trazem mais ainda amargura ao coração de Jó. Um dos amigos dele ali faz, em Jó 5, 1 e 3, chama Jó de insensato e de tolo. E Bildade vai na mesma linha, afirmando que as palavras de Jó são um grande vendaval, como se Jó estivesse falando coisas ao vento. E, em seguida, Bildade oferece a Jó um consolo barato ao afirmar que Deus encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. E existem situações na vida da gente que a gente sabe dessa verdade, que Deus é o Deus que provê todas as coisas, que Ele vai encher de alegria o nosso coração. Só que existem momentos que essa palavra não vai fazer efeito, não vai caber. E aí acaba sendo palavras que machucam ainda mais, como se a gente estivesse numa condição de merecedor daquele momento verdadeiramente da dor, do sofrimento, daquilo que a gente tem passado. A gente não conseguir sorrir porque a gente tem um Deus grande. Mas a gente vai entender que o Senhor, em alguns momentos, Ele se entristeceu, em alguns momentos, Ele chorou, em alguns momentos, Ele se angustiou, né? E isso é devido à vida de cada um de nós. Zofá, seu amigo, também não oferece o consolo do qual tanto Jó precisava. Ele somente enxerga Jó jogando palavras ao vento, começa a questionar ele como ficarão sem resposta todas essas palavras. Quando a gente vai chegando em Jó 10, 11, 12, 13, a gente vai vendo esses diálogos entre esses amigos. E Jó não estava mais aguentando aquelas palavras daqueles amigos tentando consolar. Jó clama aos seus amigos para que eles se aquietem e deixem ele falar um pouco. E assim Jó convida também a vida da gente e a gente muitas vezes renunciar. Renunciar, uma vã falar assim, né? Tagarelar. Porque tem hora que eu não sei se é nervosismo, que eu não sei se é falta do que dizer, se eu não sei que é falta do falar, que muitas vezes a gente sai falando pelos cotovelos, sem entender a real situação e sem entender verdadeiramente a dor do outro. É como se a gente não olhasse para o outro e verdadeiramente conseguisse sentir aquilo que ele está vivendo. Porque, na verdade, os amigos de Jó chegaram para perto dele para falar sobre Deus, como se Deus estivesse com a mão sobre ele, pesando sobre ele, apontando Jó como se todas as coisas que tivessem acontecido na sua vida fossem consequências de algo que Jó deixou de fazer, deixou de viver para Deus. E não era essa a situação de Jó. A palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro, um homem que temia Deus, um homem que oferecia ao Senhor sacrifícios até pelos filhos, para que quando os filhos pecassem, os seus pecados fossem perdoados. Ele era um homem reto, um homem que servia a Deus. E aí, muitas vezes, é isso que nós, como cristãos,
como nós nos sentimos amados por esse Deus, e quando nós caminhamos verdadeiramente com esse Deus, nós muitas vezes não aceitamos que certas coisas aconteçam na nossa vida, porque a gente está fazendo tudo certo, porque a gente está vivendo tudo certo. Então, Jó, dentro de muitas respostas que ele dá para esses amigos, ele relata, no capítulo 14, versos 7 ao 9, que foi lido, a resposta para os amigos dessa forma: para a árvore, pelo menos, há esperança. Se cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará e dará ramos como se fossem mudas plantadas. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 3, na parte B desse verso, Salomão diz assim: quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde ela cair, ficará. E, às vezes, a gente, quando cruza esses dois versículos, parece que eles estão querendo se contradizer. Mas, na verdade, eles não se contradizem. A verdade é que eles nos ensinam juntos. Que quando nós fixamos os olhos nas derrotas, nós nos damos por vencidos. Quando nós fixamos os olhos naquilo que está falido, está acabado, nós nos intitulamos também assim derrotado. Porque os nossos olhos humanos, eles enxergam o que a nossa mente humana limitada produz. Você é escravo do que a sua mente produz. As situações que cercam você, a vida, a forma como as coisas acontecem, levam você para o lugar que a sua mente produz. E aí você passa a ver as coisas dessa forma. O que Salomão, na verdade, nos diz é que o que aconteceu, aconteceu. E não há mais o que fazer. Se a árvore cair para a direita ou se a árvore cai para a esquerda, ela caiu e pronto, está caída. E muitas vezes a gente passa muito tempo se questionando por que caiu para a direita, por que caiu para a esquerda, por que caiu. E a gente para a nossa vida nisso e começa a se alimentar da derrota, da negatividade, daquilo que aconteceu na nossa vida. Salomão está dizendo, olha, se caiu para o norte ou para o sul, ela caiu, foi inevitável, já aconteceu. O que é de ruim, o que é difícil, o que está sendo, pesado para as nossas vidas, que está acontecendo agora na sua vida, nesse exato momento, aconteceu. Aconteceu. E não adianta ficar olhando com a mão na cabeça, chorando o leite que já foi derramado. Chorando o tronco que caiu para a esquerda ou para a direita. É preciso ter uma nova forma de olhar tudo isso. É preciso entender exatamente por que Deus nos colocou exatamente nesse propósito, exatamente nesse momento, exatamente nessa dor, exatamente nessa tristeza, exatamente nesse peso, exatamente nessa dificuldade, exatamente nessa enfermidade, exatamente nesse desemprego, exatamente nessa batalha espiritual, exatamente nessa crise no casamento. É preciso que a gente entenda isso. Não importa o lado ou a forma. Aconteceu, é real. Está acontecendo e pronto. Você não é a pessoa menos amada por Deus por isso. Você não é a pessoa mais desprezável do mundo por isso. Aconteceu e a gente precisa encarar isso como adulto que somos. Muitas vezes na caminhada com Deus e na nossa vida cristã, nós estamos seguindo por uma linha tão infantil quanto os nossos filhos crianças. Que quando querem algo e a gente diz não, eles esperneiam e choram lágrimas tão desesperadoras que a gente fica sem saber entender o porquê de tanto choro. Porque para a gente aquilo é muito simples, mas para aquela criança é algo muito grande. E muitas vezes é assim que nós estamos vivendo uma vida com Deus. Qualquer topada, qualquer dificuldade, qualquer arranhão, qualquer coisinha que acontece, a gente está desesperado e questionando a Deus, por que comigo? Por que na minha vida? Sabe, meus amados, eu fico olhando as situações
de muitas pessoas que eu conheço. E eu acredito que vocês também. E às vezes eu me deparo com alguns problemas na minha vida de forma pessoal. E sempre Deus dá um jeito de me mostrar alguém que está passando por algo muito maior do que o que eu possa estar passando. E muitas vezes sorrindo, e muitas vezes firme. Como dizia um amigo meu, passando pela prova, dando glória a Deus. Por que a gente se desespera tanto quando leva uma topada no dedo mindinho? Tem gente que só sabe caminhar na vida se tiver tudo bem, se tiver tudo certo, se tiver tudo exatamente do jeito que planejou, tudo exatamente do jeito que quis, tudo exatamente do jeito que idealizou. Se mudar algo dentro desse percurso, é como se a vida tivesse um problema tão grande, mas tão grande, que tudo muda. O humor da pessoa muda, o dia da pessoa muda, o temperamento da pessoa muda. A pessoa é uma pessoa enjoada, ninguém consegue driblar a situação por conta de um mínimo detalhe. Quando a gente vai olhar para a vida de Jó, a gente entende que Jó tinha uma fazenda inteira, que ele perdeu todo o seu gado, todos os seus filhos, toda a sua fazenda, todo o seu dinheiro, ficou pobre e leproso. E ainda com amigos que vieram trazer palavras de peso ao seu coração. E quando a gente vai olhar para o que Jó vai falando aos seus amigos, a gente vai vendo que ele entende que existe um Deus que está sobre todas aquelas coisas. Jó, ele não está falando que a árvore foi cortada e por isso renasceu. Ele está dizendo que se acaso uma árvore for cortada, há esperança para ela. E aí Jó começa a dizer assim, olha, vocês estão olhando com olhos humanos, com a visão de vocês. A forma como vocês estão olhando, vocês estão limitando as pessoas. E o que é o homem para saber algo? Para entender sobre algo, para definir o dia e a noite, para definir quem vive e quem morre, para definir até onde se pode ir bem ou se pode ir mal. Porque até uma árvore se cortada, há esperança para que ela renasça, porque existe um Deus que cuida de todas as coisas. Quanto mais a minha vida, se há algo errado em mim, eu creio num Deus que vai fazer isso mudar e acontecer. O que ele está falando é que se essa árvore for cortada, ela vai florescer. Porque o controle não é nosso. O controle não é seu. Olha, meu irmão e minha irmã, pare de querer controlar as situações. Pare de querer limitar Deus. Pare de achar o que pode e o que não pode, até onde vai. O provedor é Deus. A direção é Deus. O controle é Deus. E sempre vai ser Deus. Você pensa que há algum mérito em algo que você faz ou deixa de fazer? Você pensa que há algum mérito pelo seu esforço do trabalho e por todas as outras coisas? Tudo isso é Deus sobre a sua vida. Todas as coisas é Deus sobre a sua vida. O controle é dele. Mas o problema é que as situações que nós vivemos muitas vezes determinam o nosso dia, determinam a nossa mente, determinam o nosso humor, determina como nós vamos viver, como nós vamos passar o final de semana, determina como nós vamos ao trabalho, determina como nós vamos à escola, determina até muitas vezes como a gente vem servir a Deus na igreja. As coisas, as circunstâncias que acontecem na nossa vida, às vezes determinam até a forma como eu venho cultuar a Deus. Porque tem muitas vezes dias que eu sei que se entra por essa porta, sem o coração estar aqui, sem a presença estar aqui, sem a vida estar aqui. Sem verdadeiramente vir com a sede de ouvir a palavra, de aprender, de ser ministrado pelo Senhor. Às vezes se passa por essa porta sem o desejo de louvar, de glorificar. Às vezes se passa por essa porta sem o desejo de abraçar algum irmão, alguma irmã. E muitas vezes nós vamos determinando que as circunstâncias da nossa vida nos leve a lugares que nós não deveríamos estar, que o Senhor não deseja que nós estejamos.
Às vezes, as circunstâncias das nossas vidas nos permitem fazer coisas que Deus não espera e não deseja que nós façamos. Às vezes, as circunstâncias das nossas vidas nos levam a agredir pessoas que nós amamos e a afastar pessoas que nos amam. Simplesmente porque nós somos envolvidos e determinados pelas coisas que nos rodeiam e não verdadeiramente por quem tem o controle e quem é o Criador de todas as coisas. Sabe, todas as coisas que você pode passar na sua vida e que eu possa passar na minha vida, nenhuma delas serão fáceis. Não serão fáceis. A vida não é fácil para ninguém. Mas é em quem nós cremos que vai fazer toda a diferença. É da forma como nós olhamos as coisas, da forma como nós reagimos às circunstâncias e da forma como nós vamos viver os desafios diários. Os amigos de Jó, eles estavam dando tiro no escuro, jogando palavras ao vento para tentar ajudar Jó. Uma tentativa de ajudar Jó com palavras soltas ao vento, pelo que se acha, pelo que se vê, pelo que se pensa, pelo que se acha saber. Mas Jó diz: olha, não é você, meu amigo, com a sua visão limitada, com a sua visão humana, que vai direcionar o que pode ou o que não pode acontecer comigo. Porque uma árvore, se ela for cortada, há esperança para ela. Aparentemente, quando uma árvore é cortada, parece que ela não vai servir mais para nada. Mas Jó diz assim, olha, se acontecer da raiz apodrecer, o cheiro das águas vai atrair e ela vai voltar a florescer. E esse cheiro de águas é Jesus na tua vida, meu irmão. É Jesus na minha vida, minha irmã. Sabe? Falando do que me atraiu a essa história novamente. Eu ganhei uma planta faz mais ou menos 1 ano atrás. Ela parecia uma batata doce. E a minha vizinha chegou com 3... Era uma forma de batata doce mesmo para mim. Dizendo que tinha ganho essa planta da sogra da filha dela, que mora em Goiás. Aí ela disse, vizinha, como tu tem muito jeito com planta, vê se tu consegue fazer essa planta florescer. Ela disse que ela dá uma flor muito bonita, mas eu não sei como cuidar. E eu perguntei o nome da planta, da flor, para pesquisar na internet como cuidava. Ela também não sabia dizer. Procurei muitas plantas parecidas com ela, não encontrei. E eu fiz de tudo para essa plantinha viver. Eu enterrei a planta, eu desenterrei a planta, eu botei numa caqueira, eu botei em terra, eu botei tanta coisa. Saí pegando tudo quanto era, aqueles coco, né? A casca do coco. E saí essa planta nada. Eu cuidava em nada. Então, quando foi depois de muito tempo, a filha dela disse para mim, que a sogra dela disse, que essa planta era para botar assim, numa árvore e deixar ela lá, que ela nascia. Mas ela em casa não tem árvore, né? Aí eu disse, tá bom, eu vou ver o que é que eu faço. Eu acho que eu vou levar para Surubim, para a casa da minha irmã, e deixar lá em alguma árvore, para ver se ela vai nascer. E aí ficou, né? Eu desenterrei, lavei, e lá em casa, no quintal, tem um murinho assim, né? Aí eu deixei ela lá em cima e disse assim, eu vou dizer para a minha vizinha. Ela começou a murchar. E a raiz dela começou a ficar seca, feita uma palha. Eu disse, meu Deus, matei a planta. Aí eu disse, eu vou dizer para a minha vizinha, né, que a planta morreu e que, infelizmente, não floresceu como deveria. E aí eu deixei lá naquele murozinho e esqueci. Dias e dias. E aí, quando foi num dia que eu cheguei na área de serviço lá, aí a planta estava florescendo. Aí eu disse, nossa, a planta está florescendo. Aí eu chamei ela, que ela mora em cima, né? Pelo quintal, vizinha. Aí ela apareceu, eu disse, a planta está florescendo. Depois que eu desisti dela, que ela murchou, que a raiz secou, ela começou a florescer. Aí ela, meu Deus, é mesmo. Só que aí ela está nascendo umas folhas, assim, bem diferentes. Não nasceu a flor ainda que ela diz não. Mas quando eu vi o que aconteceu com essa planta, eu me lembrei desse texto. Eu fiquei imaginando exatamente isso. Que às vezes a gente tem o costume de olhar para todas as circunstâncias da nossa vida
E parece que quando a gente não tem mais esperança nenhuma em coisa alguma, e a gente entrega, né? A gente entrega, a gente deixa aquilo num canto, aí Deus, ele mostra o seu poder, né? E às vezes a gente olha para algumas coisas ou para algumas situações, ou até para algumas pessoas, e a gente diz, olha, isso aí não tem mais jeito. Esse casamento não tem mais jeito. Esse filho não tem mais jeito. A minha vida não tem mais jeito. Sei lá, tantas outras coisas, né? Talvez alguma enfermidade não tenha mais jeito. E a gente vai, e a gente luta, e a gente briga, e a gente faz tanta coisa para dar um jeito, de alguma forma, para fazer tanta coisa, a gente se esforça tanto. E quando a gente entende que não há mais nada que a gente possa fazer, aí Deus surpreende a gente e diz, olha, filho, olha, filha, ainda bem que é Deus, porque Ele é muito cuidadoso, né? Porque se fosse eu ia dizer, ó, abestalhado, ó, abestalhada. Mas Deus diz, olha, filho, olha, filha, é na minha dependência, é do meu jeito, é da minha forma, é no meu momento, é na hora certa para você. Não é quando você quer, mas é na hora certa para você. E aí, essa planta abençoada, que é o seu nome, ela é exatamente isso que ele fala sobre essa árvore. Ela murchou, ela secou e ela floresceu ao cheiro da água, porque nem aguando a planta mais eu estava. Ela floresceu ao cheiro da água. E existem situações na nossa vida que vai ser assim. Quando a gente entregar verdadeiramente, as coisas vão começar a acontecer. E com essa história de Jó, e com essa história da planta, Deus falou ao meu coração algumas coisas. Reafirmou, na verdade, ao meu coração algumas coisas. A primeira delas foi que nós vivemos pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Essa planta, para mim, foi uma grande lição sobre isso. Não é pelo que se vê, é pelo que se crê. O texto diz, até uma árvore, se for cortada. Até uma árvore, se for cortada. Uma árvore pode ser cortada e uma árvore pode não ser cortada. Lá em 1 Coríntios 5, 7 diz, porque vivemos por fé e não porque vemos. Então, ou a gente definitivamente entende e resolve viver a nossa vida por fé, ou a gente vai enlouquecer, minha gente. A gente vai enlouquecer, porque toda hora está sendo apresentado para a gente um cenário diferente de vida, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente planeja, daquilo que a gente quer. Então, vai existir momentos na nossa vida que a gente vai dizer assim, não vou conseguir, não vai dar. E Deus chega ali com providência e tudo acontece para dizer, eu estou no controle da situação. E se a gente não se determinar a viver esse evangelho de Jesus, entendendo e acreditando que é pelo que nós cremos, não tem a ver com a nossa visão, com o foco daquilo que é passageiro, terreno, aqui na terra, mas é com algo muito superior, muito maior, que nós não alcançamos. É um Deus criador de tudo, minha gente, de todas as coisas. Ele tem o controle sobre tudo, sobre exatamente tudo. Você pode estender os seus ouvidos, os seus olhos para esse lugar, para fixar os seus olhos onde realmente, verdadeiramente deve ser fixado. Porque quando você fizer isso, você vai viver a plenitude da fé. E aí você vai entender que você não é um marionete na mão de Deus, mas você é um filho, uma filha que Ele ama e que Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Porque eu tenho certeza que todos aqui que são pais e que são mães passam fome para que seus filhos se alimentem. Se for preciso, você vai passar fome para dar de comida ao seu filho. Eu sei, porque eu já vivi isso, não com as minhas filhas, mas com a minha mãe. Eu passei muito tempo para entender que muitas vezes minha mãe não se alimentava para que a gente se alimentasse. Um dia minha ficha caiu. Minha mãe sempre esperava todo mundo comer para ela poder comer. Eu ficava, mãe, come, ela depois. Mas não era isso. Ela queria alimentar os filhos. Se sobrasse, ela comia.
Então, nós que somos terrenos, que somos limitados, que somos pequenos, que somos egoístas, que somos vaidosos, que olhamos as coisas apenas pelo nosso ângulo, pelas nossas circunstâncias, conseguimos deixar de comer para alimentar o nosso filho. Imagina um Deus criador que ama você, que foi capaz de entregar o seu próprio filho na cruz por amor de mim e de você, que é o criador de todas as coisas. Ou você vive pelo que você crê, ou você está vivendo um cristianismo que não vale a pena. Porque qualquer topada que você levar, você vai pensar em desistir, você vai achar que não vale a pena. Sabe, existem diversas espécies de árvores. E as árvores, elas são fundamentais para nós, seres humanos. Elas são fundamentais. Elas são fundamentais também para a vida do planeta. São as árvores que aumentam a umidade do ar. São as árvores que liberam para a gente oxigênio. Evitam erosões, realizam a fotossíntese, fornecem sombra e conseguem reduzir a temperatura, reduzem a poluição do ar, servem como abrigo para espécies de animais, contribuindo para a biodiversidade. Além disso, muitas espécies fornecem flores e frutos para alimentação, produção de remédios, entre outros usos. A árvore, ela é útil demais. E por que ela é cortada? Por que a árvore é cortada? Você já parou para pensar nisso? Porque já diz a árvore se cortada. Nem sempre ela é cortada. Mas existem 2 motivos pelos quais as árvores são cortadas. O primeiro deles é pelas utilidades. Existem árvores que são específicas para fazer móveis, outras para remédios, outras para que sejam reproduzidas, né? A poda, né? E a outra forma que as árvores são cortadas é pela ganância humana, né? Então, a árvore, ela só pode ser cortada de verdade, legalmente, por lei, quando ela está deformada, ela tem uma deformidade, uma doença que vai prejudicar as outras árvores. Então, ela precisa ser cortada dali para que não haja isso. Fora isso, né? A outra forma de legalidade de cortar uma árvore é quando você vai fazer algum projeto, alguma construção, e ali tem alguma árvore que está impedindo, então você vai pedir uma autorização. E, na verdade, o ideal é transportar essa árvore para outro lugar. Quando não há jeito, ela precisa ser cortada para que aquilo aconteça, mas precisa de uma autorização. Então, quando essa árvore interfere também no social, ela precisa ser cortada. Mas o que eu achei interessante nisso tudo é que nem sempre a árvore é cortada porque ela não presta mais. A árvore não é cortada porque ela não presta. A árvore é cortada por um propósito, por algo específico, por algo lógico, por algo que muitas vezes é necessário e também muitas vezes por algo que não é necessário. Então, existem vários motivos que levam essas árvores a serem cortadas. E quando elas são cortadas, ele fala para a gente que ainda há esperança para ela. Porque elas serão atraídas pelo cheiro da água e vão florescer novamente. E assim também é a vida das pessoas, assim também é a minha vida. Assim também é a sua vida, meu irmão. Se por acaso você está passando por um momento de frieza dentro da igreja, dentro da sua fé, dentro da sua espiritualidade. Se alguém está olhando para você e apontando você como um incrédulo, como alguém que não presta mais, não serve mais, há esperança para você, meu irmão. Você, se foi uma árvore que alguém cortou, não importa. O que importa é que Jesus, que é o nosso cheiro de água, ele está presente na tua vida, perto de você, e ele não vai desistir de você. Porque essa árvore que é cortada não é uma árvore que não estava mais no meio das outras árvores. Ela faz parte desse corpo, ela faz parte desse lugar. Só que alguém está apontando para ela ou alguém está tirando ela desse lugar. Mas ela é pertencente a esse corpo e a essa família. Muitas vezes o que está acontecendo é algo internamente, na sua cabeça, no seu coração. É as palavras, muitas vezes malditas, que estão colocando no seu coração sentimentos ruins.
Se você está passando por esse momento de incredulidade, de frieza espiritual, de tristeza, seja lá do que for, pode ter certeza que mesmo que você se sinta uma árvore cortada, mesmo que você se sinta não fazendo mais parte desse lugar, você vai florescer. Porque não é sobre você, é sobre o Senhor. Ele ama você, Ele ama a sua vida. E Ele está e continua estando bem perto, até que você floresça novamente. Muitas vezes somos nós que olhamos e apontamos as pessoas. Seja um bebarrão, que agora, como o Givaldo até falou, também a gente tem que falar isso para as mulheres, né? Seja um cachaceiro ou uma cachaceira. Seja um prostituto ou uma prostituta, seja um adúltero ou uma adúltera, seja alguém que se acha e se coloque no papel de politicamente correto, seja alguém que tem uma pseudo-santidade, seja alguém que você considere insuportável, seja alguém que você considere chato, seja alguém que você considera que está fora do contexto, seja alguém que você considere um mentiroso, seja alguém que você considere um desonesto ou, quem sabe, honesto, não importa o que esteja se passando ou acontecendo na sua vida nesse momento, eu quero dizer para você, se você tem se sentido como uma árvore cortada, o Senhor traz para você essa noite a esperança de que essa água continua próxima a você. E ainda que você não se incline para perto para receber desse rio, o cheiro dessa água vai atrair o seu coração, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, e Ele permanece. A vontade de Deus permanece para sempre. Nós precisamos viver pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Não permita que as circunstâncias, as coisas que têm acontecido ao seu redor, determinem quem você é ou o caminho que você deve ir. Que você possa levantar a sua cabeça, fixar os olhos em Jesus e entender que esse é o caminho que você precisa seguir. Abre esse coração, perdoa, pede perdão, abre a tua mente, escancara isso. Se abraça com Jesus, se abraça com as pessoas e vem viver o melhor de Deus na tua vida. A segunda coisa que o Senhor me ensinou com essa planta e com esse texto foi que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. O texto diz, torna a brotar e os seus renovos vingam. Ou seja, os galhos novos, eles não morrem, eles ficam firmes. Então, muitas vezes nós perdemos tudo o que nós tínhamos, tudo o que nós precisávamos, tudo o que nós achávamos importante na nossa vida. Aí a gente é só um tronco, mas aí o texto está dizendo para a gente que ela torna a brotar e que seus renovos vingam. Ou seja, independente, meu irmão, se você quer ou se você não quer, você é filho, você é filha, você está nesse lugar, você está no meio das pedras vivas de Deus, você faz parte desse jardim, você faz parte desse lugar. E essas águas levarão você a brotar novamente. E você precisa desejar que esses renovos vinguem verdadeiramente na sua vida. Lá em Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É Ele quem opera. É Ele quem faz. É Ele quem direciona. E Ele está pronto para fazer abundantemente mais daquilo além do que pedimos ou pensamos. Gente, a gente é pequeno demais. A gente é pequenininho demais, a gente se acha alguma coisa. Mas a gente é pequenininho demais diante desse Deus grande. Sabe, a gente só enxerga a sombra. A gente enxerga sombras. Mas Deus, Ele é o grande autor da vida. Então, muitas vezes a gente está ali, pensando em algo que a gente quer produzir, que a gente quer fazer, que a gente sonhou, que a gente acha que a gente vai realizar. E daqui a pouco a gente vê essas coisas indo embora pelo ralo. Ou então, daqui a pouco, a gente vai ver o quanto que é difícil fazer isso que a gente está querendo. Porque existe uma frase aí muito dita que diz assim, falar de mim é fácil, mas vencer eu, né? Então, muitas vezes isso acontece na nossa vida.
A gente está fazendo algumas coisas na nossa vida, algumas coisas têm dado certo, e as pessoas olham para a nossa vida e acham que é tudo muito fácil. A vida de fulano é muito fácil. Mas não sabe o quanto a pessoa trabalha duro, não sabe que horas a pessoa precisa se acordar, não sabe quanta coisa a pessoa tem que fazer, quantas coisas muitas vezes a pessoa precisa abrir mão para estar naquele lugar. Aí acha tudo bonitinho, tudo lindinho. Eu queria tanto ter uma vida dessa. Saia do lugar, meu irmão e minha irmã, porque sentado ninguém chega em lugar nenhum, não. Saia do lugar. Abra sua mente, abra seu coração para o Senhor. Se direcione para esse Deus. Verdadeiramente deseje fazer algo. Não só peça para fazer algo, mas deseja, queira fazer algo, queira sair desse lugar. Queira ter um ânimo, um motivo para você se acordar amanhã de manhã. Queira ter uma razão, a sua própria existência. Queira entender que, independente das coisas estarem difíceis ou fáceis, você precisa se levantar. Você precisa, de alguma forma, acreditar nesse Deus provedor que pode todas as coisas. Você não pode nada, mas Ele pode tudo. Porque a gente só enxerga a sombra. Olha, depois da Covid, eu nunca mais fiz uma agenda tão organizada como eu fazia, tão planejada, porque não adianta mais. Depois da Covid, tudo saiu do lugar na minha vida, absolutamente tudo. E eu nunca mais consegui fazer uma agenda planejada, porque quando eu penso em fazer algo planejado, Deus muda tudo. Essa semana mesmo já foi uma loucura total. A minha vida estava toda organizadinha, daqui a pouco saiu tudo do lugar. É Ele que tem o controle, e daí? E daí que você queria comprar algo e não deu para comprar? E daí que você queria ir para um lugar e não deu para ir? E daí que você sonhou, planejou em comprar uma TV nova na Black Friday e não dá para comprar? E daí que você queria ter um carro melhor e não dá para ter? E daí? Isso não pode acabar o teu dia, não pode acabar a tua vida, não pode te estacionar. E daí que você se esforçou tanto para ter, para fazer e não conseguiu chegar lá, e daí? O que, na verdade, você precisa entender é qual é o seu lugar, o seu papel dentro desse reino que Deus estabeleceu para mim e para você, dentro dos propósitos que Ele tem pedido a mim e a você. Porque à medida que a gente produz aquilo que Deus nos pede e nos direciona, Ele vai cuidando de todo o resto. E muitas vezes Ele vai trazendo coisas que você não sonhou e vai destruindo tudo que você sonhou. E quando você chega lá na frente, você entende que o que você sonhou era para nada. Era puro prazer do seu coração. Mas o que Deus acrescentou e revelou para você é totalmente diferente e produtivo. Coisas que você nunca imaginou, você realizou. E coisas que você tanto planejou, talvez você nunca vá realizar. Talvez tenham acontecido coisas na sua vida que você custa a entender. Tem um louvor que eu amo quando eu estou passando por esses momentos difíceis, que é mesmo sem entender. E eu sempre digo isso às minhas filhas: olha, mesmo sem entender, firma teus passos e continua confiando em Deus. É isso que esse louvor diz: mesmo sem entender, eu confio em ti. Porque às vezes a gente quer entender tudo, às vezes a gente quer mandar em Deus, a gente quer, sabe, se pagar de bonzinho para Deus. Eu sou tão boazinha, Deus, eu faço isso todo domingo, eu vou para a igreja, eu ensino na escola bíblica, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou tão bonzinho, sou tão bonzinho. Mas não é sobre isso, não é sobre bondade. Tem um monte de gente bonzinho aí fora que não presta para nada. A gente precisa entender que existem coisas que são determinantes na nossa vida. E o que verdadeiramente deve ter valor para a gente é aquilo que Deus tem direcionado ao nosso coração. Nós só enxergamos sombras. E por enxergar sombras, eu e você, a gente não pode definir nem decidir sobre a vida de alguém ou sobre a sua própria vida. Não dá para ser assim. Só o Senhor pode ter o controle sobre todas as coisas.
Só Ele verdadeiramente pode direcionar, de fato, aquilo que deve ser feito na minha vida e na sua vida. Olha, a gente tem um Deus que tirou Daniel da cova dos leões, que alimentou Elis na caverna, que gerou um filho em Sara, que alimentou o povo no deserto, que fez a água sair da rocha, fez um jumento falar, derrubou muralhas de Jericó, ressuscitou o filho da viúva, multiplicou o azeite, curou leprosos e deu seu filho unigênito em meu favor e em seu favor. E esse filho que veio ao mundo, ele continuou, ele andou sobre as águas, ele curou aleijados, ele curou leprosos, ele libertou endemoniados, ele multiplicou o peixe, ele multiplicou o pão, ele ressuscitou pessoas. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Aonde foi parar a sua fé, a grandiosidade daquilo que Deus tem feito na tua vida? Aonde é que está a fé naquele Deus que tirou você de um lamaçal? De uma vida suja, podre, que não servia para nada? Que refez você, que deu um nome a você, que deu um anel a você, que lhe deu as sandálias? O que é que está acontecendo com a tua vida, meu irmão e minha irmã, que na primeira dificuldade, no primeiro desamparo, você se sente tão amargurado, já é tudo tão difícil? Você está crendo mesmo no que você espera, do que você não vê? Ou você está crendo naquilo que os seus olhos limitados estão mostrando a você? Os seus olhos estão levando você a lugares que lhe aprisionam. Porque você precisa fixar os seus olhos em Deus. Você sabe quem você era, você sabe quem você é. Você sabe tudo aquilo que Deus já operou na sua vida, no seu caráter, na transformação. Você conhece a alegria de viver com um Deus que supre as suas necessidades. Você precisa também ter alegria quando Deus diz não para você. Quando Ele precisa que você passe por um deserto, por um propósito, para aprender, para superar, para crescer na fé. Você precisa aprender quando você precisa ser cortado. Ficar sem nada, para que verdadeiramente ao cheiro das águas você possa renascer novamente de uma forma muito mais forte, muito mais florido, muito mais bonito. Meu irmão e minha irmã, você está com os olhos fixos no que você está vendo, tira os olhos desse lugar. Porque Deus quer e Ele está esperando só você mudar o olhar, só fixar os olhos naquilo que não se vê. Jesus Cristo, aquele que você espera, aquele que você sabe, aquele que você crê. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não precisa ver para crer. Esse Deus que é apresentado, Ele continua e Ele permanece fazendo todas as coisas. A terceira coisa que a gente aprende com esse texto é que as circunstâncias devem nos fortalecer e não nos enfraquecer. Todas essas coisas que você tem vivido, essas dores, esses perrengues da vida, eles precisam lhe fortalecer e não enfraquecer você, e não fazer com que você se coloque no papel de coitadinha, de pobrezinho. Não, essas coisas acontecem para você se fortalecer, meu irmão e minha irmã, crescer e entender o Deus grande que é pela tua vida, que é por ti. O texto diz, suas raízes poderão envelhecer no solo, o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará. Não é o fim, é o começo. Não é o desespero, é a alegria.
Abacuque 3, 17 e 18 diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral e os bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse texto está dizendo assim: olha, se eu virar um mendigo na rua, não tiver nada para mim, ainda assim eu vou olhar para os céus e dizer: glória a Deus, Senhor, porque eu sei que Tu estás comigo. E eu me alegro em Ti, porque eu sei para onde eu vou. E isso me basta. A Tua graça me basta. É isso que esse texto está dizendo, minha gente. Ele não está dizendo assim: olha, eu tinha um monte de feijão e agora eu tenho um pouquinho. Não, ele está dizendo ainda que tudo se acabe. Que nem, não brote nenhuma folha. Ainda que eu fique sem nenhuma ovelhinha para poder produzir lã. Eu virei um mendigo na rua. Mas vai ser o nome de Deus que eu vou exultar e vai ser nele que eu vou me alegrar. Por que a gente fica tão deprê, tão arrasado? Quando a gente passa por um problema, quando algo falta, quando a gente vai fazer uma feira e não comprou um biscoito que a gente queria. Pelo amor de Deus, minha gente. Deus nos abençoa de forma tão plena. Tão plena. Com coisas que a gente nem merece, com supérfluos, que tem gente que nem sabe o que é. Com coisas que muitas vezes a gente nem precisa. Eu, às vezes, me sinto constrangida em algumas situações, quando eu recebo coisas que eu digo: Senhor, não precisava tanto. Eu sei que tem gente que diz assim: não, Deus está mandando, receba, mas isso me constrange às vezes. Me constrange pelo fato de eu saber que é um amor demais para mim, é demais, Senhor, minha mente não consegue captar. Às vezes eu fico maluca com esse amor de Deus, eu paro para pensar, quando eu começo a estudar texto, a criar texto, aí no profundo dessas... Eu fico, meu Deus, o Senhor é grande demais para mim, minha mente é muito limitada. Como pode amar tanto assim alguém, tão imerecedor desse amor? Eu me alegro, sim, no amor de Cristo. Eu me alegro, sim, de ser filha. Eu me alegro, sim, por todas as coisas que Ele tem realizado na minha vida através de mim. Mas eu também me espanto. Eu também me espanto com tanto exagero sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente fica nos perrengues das falhas, das faltas, dos nossos medos, dos gigantes, das circunstâncias. Das coisas, porque eu queria assim, não é assim, é assado. Porque eu queria que meu marido fosse assim, eu queria que a minha mulher fosse assado, eu queria que meu filho isso, eu queria que meu filho aquilo. Eu queria ter isso na minha casa, eu queria ter aquilo. Eu queria um airfryer preta, meu marido comprou prata. E é uma confusão tão grande. Muitas vezes até por cor, por tamanho. Pelo amor de Deus. Quando é que a gente vai abrir os nossos olhos e ser grato a Deus? Porque a gente tem tanta coisa, que muitas vezes a gente nem merece ter. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele está cuidando de você. Está cuidando das lágrimas, das dores. Está forjando seu caráter. Está forjando um novo caráter em você. Mas Ele também está levando a gente para lugares altos. Para lugares altos. Para que a gente possa ver além dessa limitação. E isso traz crescimento. E isso traz dor. E nem sempre isso vai ser fácil. Porque nem sempre a gente vai comer o que a gente quer. Nem sempre a gente vai vestir o que a gente deseja. Nem sempre a gente vai calçar o sapato belo, porém mais caro. Nem sempre os nossos sonhos vão dar certo. Nem sempre a gente vai chegar ao final da competição. Nem sempre vai ser do nosso jeito. Mas eu e você verdadeiramente precisamos entender que nós cremos num Deus que tem o controle sobre a nossa vida e sabemos que a sua vontade sempre é boa, agradável e perfeita. E é por isso que a alegria sempre vem pela manhã. E por último, nós precisamos entender que nós temos um Deus que pode fazer tudo novo. Não é algumas coisas novas, é tudo novo. Ele pode fazer tudo novo. Tudo.
O final desse texto que foi lido diz: e dará ramos como se fossem mudas plantadas. E eu não sei quantos de vocês gostam de plantinhas, mas eu gosto muito. E o processo de fazer muda dá muito trabalho. Você tem que pegar, esperar uma muda sair de uma planta, aí você vai pegar uma areia certa para ela, tem que ter a umidade certa, tem que esperar ela crescer, tem que colocar a areia certa, tem a hora de colocar no sol, tem a hora de colocar na sombra. É um trabalho muito grande até que ela dê certo para poder você presentear uma amiga ou para poder você colocar ela em uma outra caqueira. É muito trabalho para fazer isso. Mas ele diz aqui que essa árvore cortada, ela vai brotar ao cheiro das águas. E ela vai dar ramos como se fossem mudas plantadas. O Senhor, Ele não tem o trabalho que a gente tem para fazer as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E através de uma árvore cortada, que aos nossos olhos não vale nada, Ele é capaz de produzir mudas plantadas. Muitos ramos, muitas mudas. Coisas que nós levaríamos muito tempo para fazer, o Senhor faz assim, ó, no estalar de dedos. E essas mudas, elas vão fortalecidas, nascem já fortalecidas, nascem já preparadas, nascem já multiplicadas. Porque Ele é grandioso sobre todas as coisas. Em 2 Coríntios 5, 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Você precisa acreditar nisso. Ou viver isso. Talvez você seja alguém aqui que já passou por vários processos dentro da sua caminhada. Que já conheceu Deus, que já teve uma experiência com Jesus, que já ouviu muito falar de fé, que vive muito vindo para os cultos, que já trabalhou em vários eventos, que vive sempre sendo prestigiando, servindo, fazendo algo em prol da igreja. Em prol da igreja, em prol das amizades, em prol do amigo que te chamou para o cursilho, em prol da amiga que te chamou para a ECC. Talvez você seja alguém aqui que tem um coração disposto a estar aqui todo domingo sentado nessa cadeira para ouvir a palavra. Talvez você seja verdadeiramente atraído nessa igreja pela forma como as pessoas se abraçam, pelo fervor do louvor ao tocar. Talvez você tenha vivido uma experiência diferente ao chegar aqui, tenha se sentido verdadeiramente abraçado como uma família. Talvez para você seja prazeroso estar entre amigos. Talvez você ache legal quando alguém liga para você te chamando para fazer algo. Talvez você tenha sido atraído por várias coisas, mas Jesus quer que você seja atraído por Ele. Jesus quer que você se relacione com Ele. Ele deseja que você entre por essa porta aqui, porque o seu coração está desejoso de louvar e de render graças a Ele. Ele deseja que você venha servir aqui nessa igreja, porque você entende que você está contribuindo, não é com seu amigo legal. Não é com um cursilho, um ECC, um acampamento que foi legal. Mas é com um Deus que te favorece, que te ama e que cuida de você em todo o tempo. E o seu amor por você é tão grande que constrange você a ficar sentado numa cadeira. Aí você se levanta dela com o coração fervoroso, dizendo: Jesus, eu quero fazer algo para ti. Eu quero render graças a ti. Eu quero viver por ti. Eu quero me relacionar contigo. E quem sabe o Senhor está esperando você se colocar à disposição para dizer: Senhor, se for preciso, me corta. Igual essa árvore foi cortada. Igual a árvore que Jó falou. Se for possível, me seca. Igual essa planta que a pastora falou hoje. Se for preciso, Senhor, que haja perdas. Se for preciso, Senhor, que eu abra mão. Mas eu quero sentir o prazer de ser renovado pelo cheiro das águas, pelo teu cheiro, pelo teu sabor. Para que eu possa te servir de todo o meu coração. Para que eu possa verdadeiramente entender o que é entrar por essa porta. E vir para essa igreja atraído pelo cheiro das águas. E não pelo abraço e o sorriso de um irmão.
E não porque alguém teve que ligar para mim, para dizer, olha, vem que a gente vai fazer isso e isso. Depois do culto. Que você verdadeiramente chegue nessa igreja ou em qualquer outra que você queira chegar. Com um coração fervoroso, dizendo, Senhor, eu amo estar nesse lugar para engrandecer o teu nome. Seja servindo, seja louvando, seja sentado na cadeira, mas eu estou aqui, Senhor, para te adorar. É isso que Deus quer de mim e você. Que seja renovado na nossa vida os desafios. E que nós possamos verdadeiramente nos colocar no lugar favorecido. Para que o Senhor possa fazer florescer em nós várias mudinhas. E essas mudinhas serão espalhadas por todos os lugares. E muita gente vai conhecer Jesus a partir de mim e de você. Sabe, meus amados, os desafios que a gente tem aqui nessa terra são muito grandes. Mas todos eles são passageiros. Todos são passageiros. E a palavra de Deus diz que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Às vezes a gente se dispõe tanto pelas coisas passageiras desse mundo. Mas nós nos colocamos tão distante verdadeiramente daquilo que é eterno. Olha, não permita que os valores dessa terra invadam a sua mente e o seu coração. Entenda que você tem um Deus que faz tudo novo. Você precisa confiar. Não importa a situação que você está passando, que você está enfrentando. Não importa quem são as pessoas que estão te apontando, te acusando. Olha, se você estiver verdadeiramente com esse coração voltado para o Senhor, pode ter certeza de uma coisa, você pode estar um bagaço, mas você vai florescer. Pode ser que alguém tenha te cortado pela raiz, tentando arrancar a raiz, mas ficou um pedacinho lá fincado e você vai florescer. Se você verdadeiramente entender a dimensão desse amor e dessa verdade de Deus na sua vida, não importa a situação que você esteja, o Senhor Jesus está do teu lado. E eu quero dizer para você que você vai florescer. E eu quero dizer para você hoje, anima-te. Anima-te. Porque você tem um Deus que ama você. E que é o cheiro das águas. Ele vai despertar o teu coração, a tua mente. E você vai se sentir novamente renascendo no Senhor. Que assim seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas
esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Seus almas se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos